Como é bom a gente estar de novo aqui meditando nessa vida que é a palavra de Deus, né, que é a nossa própria vida. E hoje eu queria trazer um tema que é baseado na vida do rei Saul. Eu até faço uma pergunta, o título da nossa mensagem é Desviando-se da Graça de Deus. É possível isso, irmãos? É possível a gente entregar a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vir sobre nós, habitar em nós e a gente se desviar da graça, da presença de Deus? Não estou entrando no mérito se vai perder a salvação ou não, porque isso é uma discussão muito longa, cada um tem uma teoria, cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Não estou falando sobre isso. Estou falando do tempo de resta da sua vida aqui, você que é cristão, você que entregou a vida a Jesus, você que sente a presença do Espírito Santo, fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala, nos adverte: não apagueis o Espírito Santo. Ou não, o que significa? Como se o Espírito Santo não tivesse mais nenhuma influência sobre a nossa vida, o que seria uma verdadeira tragédia, tragédia em todos os sentidos. Então, eu queria utilizar a vida do rei Saul, né, para exemplificar isso. Eu não vou ler nenhum texto bíblico, toda essa história que eu vou contar está em vários capítulos do livro de 1 Samuel, capítulo 9 até o capítulo 18, tá? Mas eu vou contar algumas passagens para reforçar essa mensagem que eu estou querendo compartilhar com você. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 15, ele faz uma declaração extremamente perturbadora, né? Quando os judeus começam a questionar que tipo de alimento eles poderiam usar, que era permitido, que a lei proibia, Jesus falou: olha, não se preocupa com o alimento que você vai comer. O alimento em si não tem nenhuma propriedade maligna, mas o que realmente você deve se preocupar é com o que sai da sua boca. O que da sua boca é um reflexo da sua alma, do seu psique, da sua natureza psíquica, do seu verdadeiro eu, do seu eu carnal. E ali procede tudo de ruim que o ser humano produz, né? Adultério, roubo, violência, inveja, crimes. É isso que você tem que se preocupar. É porque isso, depois ele vai completar lá em Mateus capítulo 6, ele completa dizendo: se teus olhos forem bons, quer dizer, que sai do teu ser, a maneira que você se relaciona com as pessoas, quer dizer, se o teu ser exala bondade, teu corpo todo está em luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo está em treva. Todo o teu ser está em trevas. Em outras palavras, Jesus também fala que o caminho para a salvação é um caminho apertado, é uma porta estreita, porque que existe, a Bíblia fala isso, que existe dentro do ser humano uma verdadeira besta-fera. Perdão usar essa palavra, né? Mas é uma palavra que é o nosso eu carnal, que é a nossa natureza, que é inimiga, está em rebelião contra Deus. E essa natureza governa nossas ações, governa nosso psique, governa nossas atitudes. Então, quando eu reprimo essa natureza e permito que o Espírito Santo, atuando no meu espírito, que é um verdadeiro mistério esse tipo de atuação, que a Bíblia diz também que meu espírito está sintonizado nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Eu recebo a vida do Espírito Santo e eu fico naquela fronteira, né? Aqui é o mundo do Espírito. Cada vez mais que eu tiver atitudes que agradam o Espírito Santo, que eu me aproxime mais do Espírito Santo, eu estou no mundo do reino de Deus. E se eu dar lugar cada vez mais à minha natureza carnal, eu vou estar entrando no reino das trevas. Onde eu estava antes de ser resgatado por Jesus Cristo, como diz Colossenses capítulo 1, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do nosso amor, do seu amor, perdão. Então, irmãos, exemplificando a história, continuando a falar isso, a presença do Espírito Santo, então, ela é a maior bênção que a cruz do Calvário nos deu. Além da salvação, é a nossa transformação
espiritual. Cada vez mais o Espírito Santo fazendo a obra de nos transformar na imagem e semelhança de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele fala isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Quer dizer, eu tenho que transformar a minha mente para quê? Para que essa natureza carnal, tá? Essa natureza que ama pecar, não prevaleça sobre o meu ser, nas minhas atitudes. Se eu não faço isso, eu estou me afastando da graça de Deus. E esse afastamento pode ser algo definitivo. Então, pode acontecer conosco. A Bíblia é muito clara nisso em vários aspectos. Então, vamos pegar aqui a vida do rei Saul como exemplo. Mas você está pegando um personagem do Antigo Testamento. Sim, mas depois eu vou exemplificar com a parte do Novo Testamento para confirmar o que está sendo dito. O rei Saul, vamos fazer um contexto rápido aqui. Depois que Josué entra na Terra Prometida, as 12 tribos de Israel tomam posse da Terra Prometida, e depois da morte de Josué começa um período chamado período dos juízes, que durou 350 anos. Foi um período de muito caos, muitas guerras. Toda vez que o povo se afastava de Deus, que permitia a cultura cananeia entrasse e fizesse a cabeça do povo de Deus, o povo pecava de modo terrível. E depois vinha miséria, vinha fome, vinha guerras. O povo voltava para Deus, levantava um juiz que botava o povo nos eixos de novo com relação ao Senhor. Mas ficou nesse vai e vem durante 350 anos. Até que surge um homem, né, que desde criança, desde o ventre materno da sua mãe Ana, Samuel, que foi escolhido por Deus, e Samuel então governa Israel num regime político que a gente pode chamar de teocracia, quer dizer, teo de Deus, cracia de governo, né? Então, Samuel recebia as instruções de Deus e passava para o povo. O povo obedecia e experimentou 70 anos de prosperidade. Olha só, irmãos, vamos avançando nisso. Aí, Samuel já estava idoso, ele tinha 2 filhos adultos, esses 2 filhos adultos eram um péssimo exemplo para o povo, eram corruptos, eram devassos, e o povo começou a ficar com muito medo, depois da morte de Samuel, que eles assumissem o governo de Israel, fossem os juízes, e trouxesse caos para o país. Então esse povo foi a Samuel e falou: Samuel, você já está muito idoso, seus filhos não são um bom exemplo na sucessão, e nós queremos que você fale com Deus, que nós queremos ser igual às outras nações ao nosso redor, nós queremos um rei. Está lá em 1 Samuel capítulo 9. Irmãos, isso deixa Samuel muito triste. E Samuel vai falar com Deus: Senhor, eles me rejeitaram. O Senhor fala para ele: não, Samuel, rejeitaram a mim, rejeitaram o meu governo. Tudo bem, eles querem um rei? Eu darei um rei. Darei um rei. Você avisa para eles que eles terão um rei. E o rei vai cobrar impostos, o rei vai convocar guerras, vai arregimentar os seus filhos, vai escravizar muitas famílias, o rei vai tomar suas terras. Tudo bem, fiquem sabendo que isso vai acontecer. Mas vocês querem? Eu darei. Eu darei para vocês um rei. E Samuel, né, depois desse tempo, passa mais algum tempo e Deus fala com Samuel: Samuel, eu vou te mostrar quem eu escolhi para ser o rei do meu povo. E acontece um fato ali na vida do rei Saul, né? Ele perdeu as jumentas do pai, estava procurando, queria. Aí o ajudante dele: olha, tem um profeta aqui, vai perguntar ao profeta, que ele vai dizer para você onde é que estão as jumentas do seu pai e tal. E o Saul, quando se aproxima de Samuel, mas Saul era um homem muito grande, muito forte. Ele era o maior do país, irmãos. Era um homem de uma fortaleza tremenda, que chamava atenção, né? E Samuel fica impactado com aquilo, né? E este é o homem que eu escolhi.
A história vai avançando, Samuel unge Saul e depois convoca todo o povo, para apresentar quem era o rei. Só que ele quis fazer de uma maneira que fosse provar que não teve nenhuma influência dele nessa escolha. Então ele pega o Tumim e o Urim, que eram duas pedras que os sacerdotes usavam, lançavam e elas caíam em determinada posição para indicar a vontade de Deus. Então ele pega as 12 tribos de Israel e joga o Urim e Tumim, caem na tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, irmãos, ela quase foi exterminada no período dos juízes. Por quê? Porque os homens de Benjamim fizeram uma maldade incrível, violentaram a esposa de um levita, e essa esposa morreu, fruto da violência sexual que ela sofreu, de vários homens. O levita fica profundamente aborrecido com aquilo, esquarteja o corpo da esposa falecida e distribui em 12 partes para as tribos de Israel, clamando por justiça. As 11 tribos se unem e fazem uma guerra contra a tribo de Benjamim, uma guerra civil. Morreram muitos e quase toda a população masculina de Benjamim foi excluída. Então, o primeiro impacto foi exatamente cair na tribo de Benjamim, né? Novamente ele lançou a segunda Urim Tumim e caiu no clã de Meri. Lançou de novo e caiu sobre Saul, dos homens do clã. E aí, Saul é o escolhido. Aí Samuel, vou apresentar a vocês Saul. E Saul, ninguém conseguia achar ele. Ninguém conseguia. Saul, aí Deus fala com Samuel, ele está escondido atrás das bagagens. Aí Saul fala, vão lá, gente, vão atrás daquelas bagagens, ele está ali atrás. Você pode perguntar, por que ele se escondeu? Será que ele era humilde? Estava com medo de assumir aquele cargo? Talvez sim. Talvez problema de autoestima também, né? Que às vezes na nossa infância, na nossa adolescência, pessoas que têm autoridade sobre nós falam palavras que nos ofendem, que nos machucam, fere a nossa autoestima. Pode ser, a gente não tem dados sobre isso. E quando eles tiram a bagagem e veem Saul, aquele homem forte, aquele homem grande, diz que o maior de Israel batia aqui nele. Eles vibraram, a aparência, né? Olha, o nosso rei é um cara grandão, fortão, vai ganhar todas as guerras para nós, viva o rei, etc. E aí a primeira verdade que eu tiro dessa história, que Deus respeita as nossas decisões. O povo rejeitou a Deus e Deus tudo bem. Tanto é que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, indicou um rei. Né? Então, muitas vezes a gente toma decisões que são totalmente contrárias ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, meu filho, tudo bem, você quer fazer de acordo com a sua vontade? Pode fazer. Né? Pode prosseguir. Aí, irmãos, a gente cai naquela fronteira. Se você quer se aproximar do reino de Deus, faça a vontade de Deus. Se submeta a sua vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer. Né? É Jesus no Getsemane. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas faça-se conforme a sua vontade. Então, se a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente se aproxima do reino das trevas. E Deus fala, faça a sua vontade, meu filho. Você quer fazer? Muito bem. Então, quando Saul já tinha sido ungido, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele. Né? Cuidou dele, ele foi transportado para o reino de Deus. E nós vamos ver na vida de Saul que pouco a pouco ele vai se afastando da vontade de Deus. Ele vai perdendo tudo que ele recebe de Deus. Então, essas histórias da coroação acontecem em 1 Samuel 9 e 1 Samuel 10. Tá? E eu entro na segunda verdade. A segunda verdade, irmãos, Deus não está preocupado com a nossa imagem no mundo, com o sucesso que a gente tem, com a prosperidade que a gente possa obter, com o número de seguidores que a gente pode ter. Deus não está preocupado com isso.
E nem você, nem eu podemos estar preocupados com a imagem que o mundo pensa da gente. A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa da gente. Porque a verdade 2 é essa: os valores do mundo que geram sucesso, geram prosperidade, são abominação para Deus. Olha só. A Bíblia diz isso em vários lugares. Não podemos invejar o modelo do mundo. Não podemos ter essa sede do mundo. Né? Infelizmente, a gente vê que muitas coisas que Deus abomina entram dentro das igrejas. Mensagem buscando sucesso, buscando pastores que são coaching, que querem ter muitos seguidores e muitas vezes não têm ética, usam da mentira como e propagação da mentira, que se envolve com política. Então, tudo isso é coisa que Deus abomina. Assim como o povo judeu absorveu a cultura dos outros povos e se afastou de Deus e nunca mais, e essa escolha do primeiro rei Saul até o último rei Zedequias, um período aí de quase 1000 anos, Israel só foi decaindo, 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 até parar no exílio e perderem tudo. Quando eles voltam do exílio, nunca mais eles terão um rei. Mas Herodes não foi rei? Não, Herodes foi um rei colocado por Roma e não era judeu, era idumeu, descendente de Esaú. Não era um rei judeu. Então, os valores do mundo, irmãos, muitas vezes nos afastam da graça de Deus. Você se conhece aquelas analogias que falam em várias igrejas, né? Que é com uma rã sendo cozida. Né? Bota a rã na panela com a água, ela está nadando toda feliz, você vai esquentando a água, ela vai absorvendo aquele calorzinho até que morre. Mostrando que a vida de pecados, ela é isso, ela traz prazer, e muitas vezes a gente não vai percebendo que a água está esquentando e a gente está morrendo espiritualmente. Satanás não está querendo ser adorado, irmão. Satanás está querendo que você faça a sua vontade. Né? É aquela analogia também do como se Satanás fosse um comandante de um navio cruzeiro de luxo, e você chega para esse comandante: comandante, esse lustre de cristal, eu posso jogar bola nele e derrubar no chão? Ele: pode, meu filho. Ah, eu posso participar ali daquela orgia? Pode, meu filho, faça a sua vontade. Eu posso consumir toda essa fileira de drogas? Pode, faça a sua vontade. O importante é você feliz. Só que ele não avisa para a tripulação e para os passageiros que o navio está se dirigindo para um iceberg e vai afundar, trazendo morte eterna. Mas Deus, ele abomina. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz Romanos. Então a gente precisa ter isso em mente, irmãos, tá? Para a gente não se afastar com o nosso estilo de vida de Deus. Terceira verdade, está lá no capítulo 11, Deus nos ama. Mesmo quando a gente toma decisões erradas, Ele nos ama. Reparem, o povo escolheu um rei, Deus não queria, mas Deus, tudo bem, deu um rei, e Deus vai criar circunstâncias para que o povo ame o rei Saul. Né? Como é que vai acontecer isso? Os amonitas, que eram um povo inimigo de Israel, vai atacar a cidade de Jabes de Gileade, e o rei dos amonitas, chamado Naás, que significa serpente, diz que só livraria aquela cidade se cada cidadão daquela cidade arrancasse o seu olho e desse para ele. Olha só. O povo fica desesperado, que não tinha como enfrentar um exército daquele. Clama, chega lá no ouvido de Saul. Saul diz que o espírito se apossa de Saul de tal forma que ele convoca 330 mil judeus e parte para guerrear os amonitas e destrói os amonitas terrivelmente, faz uma grande matança, livra o povo de Naás, o povo vibra, o povo fica feliz, tomamos a decisão certa, ele é homem, olha só, Samuel está velho, Samuel não tem mais nada para dar para a gente, entendeu? E Saul vai ouvindo isso, irmãos, e vai acreditando nisso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, é a voz do diabo. Ele vai se confiando, né? Vai se confiando. E ele começou cada vez mais a achar que ele não precisava mais de Samuel.
Em outras palavras, ele não precisava mais de Deus. No capítulo 13, ele então se acha forte o suficiente para desafiar os filisteus, que eram uma máquina de guerra. Tinha 30.000 carros. E Saul, quando viu aquele exército poderoso dos filisteus, ele ficou com medo, correu para Samuel. Falou: Samuel, olha só, já vamos perder essa guerra. Samuel, calma, Saul, fica aí, me espera, eu tenho os problemas para resolver, vou te encontrar aí daqui a 7 dias, nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor e Deus vai nos dar a vitória. Pois bem, os exércitos começaram a ver cada vez chegando mais soldados filisteus, começaram a ficar com medo, estavam querendo debandar. Samuel não chegou, Saul falou: pô, eu tenho Espírito Santo, eu sou o rei, eu sou um ungido. Ungido significa o Messias. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. E aí eu entro na verdade 4 dessa mensagem, né? Nossas ações não podem ir contra o caráter de Deus. Não pode ir contra o caráter de Deus. Samuel chega, vê Saul fazendo aquele sacrifício, parte para cima dele. Por que você está fazendo isso? Você não tem autorização de Deus para fazer isso. Só o profeta juiz que pode fazer isso. Deus instituiu isso, você não pode. Ah, mas o pessoal estava dispersando, você não via nunca, então eu resolvi fazer. Aí Samuel fala uma frase: olha, importa mais para Deus que você obedeça do que faça sacrifícios. Você desagradou profundamente a Deus. É como se ele estivesse falando as palavras de Jesus. Você está entrando na porta larga da perdição. Você está apagando o Espírito Santo em você. Reparem, você está rejeitando a autoridade espiritual, você mente. Então, isso é uma coisa muito comum no meio cristão hoje em dia, de líderes. A gente viu nos últimos anos como é que as coisas foram. Então, essa trajetória de Saul vai mostrando, o Espírito Santo está mostrando para a gente, como a gente precisa estar alerta. O coração de Saul vai se ensoberbecendo, e ele continuou mais a não se aconselhar com Samuel, né? E Deus falou para Samuel: Samuel, cansei de Saul, cansei, meu espírito não está mais sobre ele. O reino dele vai chegar ao fim. Aí Samuel: não faz isso não, Senhor, vamos dar mais uma chance, mais uma oportunidade, por favor. Tá bom, Deus, tudo bem, eu vou te dar mais uma oportunidade, Samuel. Você manda ele destruir os amalequitas, que odeiam o meu povo, que atacaram a retaguarda do meu povo no deserto. Manda ele destruir tudo. Eu não quero nenhum despojo de guerra, não quero nenhuma oferta, não quero nada deles. É como se ele estivesse falando aquele está em Ageu: eu sou dono do ouro e da prata, não é uma oferta, um dízimo, nada disso que vai afetar o meu coração. Tudo é meu, tudo é meu. Eu só quero que ele me obedeça. Samuel dá essa ordem para Saul. Saul parte para cima dos malequitas e faz uma grande destruição, prende. Samuel vai se encontrar com Saul e Saul: olha, fiz o que tu pediu, ó. Está aqui o rei preso. Aí Samuel olhou: o rei está vivo dos amalequitas? E que é isso que eu estou ouvindo? Estou ouvindo um balido de ovelhas. Ué, você não matou as ovelhas todas? Não, Samuel, peraí. Ovelha bonitinha, gordinha, lindinha, não, vou oferecer de sacrifício para o Senhor. E esse ouro, essa prata, não vamos desperdiçar isso. Samuel fica tão indignado com Saul que fala: olha, a desobediência é pior do que um pecado de feitiçaria, Saul. É pior do que um pecado de feitiçaria. Deus estaria confirmando o teu reino, mas por causa da sua desobediência, ele vai escolher outro para ser rei no teu lugar. Você perdeu. Aí ele pegou uma espada, decapitou o rei dos amalequitas e foi embora, Samuel. Saul ainda tenta segurar ele pela roupa, rasga a roupa. Ele fala: assim como você rasgou minha roupa, o teu reino foi rasgado pelo Senhor. Tu está fora. Não quero mais. Deus não quer mais saber de você. Reparem, o Espírito Santo estava capacitando Saul em guerras difíceis, dando vitória, mas ele cobiçou os despojos, desobedeceu, né? E diz que o Espírito Santo saiu dele
e um espírito maligno passou a governar a sua mente. Olha só, irmãos, um demônio passou a governar a sua mente. Olha só, irmãos. Samuel nunca mais viu Saul, mas continuou intercedendo, e Deus falou para ele: ó, eu não quero mais ouvir falar sobre Saul. O reino dele para mim acabou. Você vai na casa de Jessé e vai ungir dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Samuel parte para a casa de Jessé. Aí quando ele viu o profeta chegando com um vaso de óleo, todo mundo ficou naquele alvoroço. Jessé reúne os filhos todos em fileira, e Samuel viu o mais forte deles todos. Fala, esse que Deus escolheu. Quando ele vai ungir, Deus fala, não é esse. Aí ele parte para o segundo, não é esse. Você está olhando com os olhos da carne, eu olho o coração. Tenho um filho de Jessé que é segundo o meu coração. Aí ele não era nenhum daqueles, ele vira para Jessé, você está faltando algum filho? Já tem um garoto lá de cabelo vermelho, que fica lá cuidando das minhas ovelhas, é o mais novo, um menino ainda, chama ele. Quando ele chegou, Deus falou, esse é aquele que tem o meu coração. E ele unge Davi, um jovem adolescente, na frente dos irmãos, todos, na frente do pai, para ser o rei de Israel. Nesse ínterim, há aquela guerra entre os filisteus e israelenses. Os filisteus vêm com os gigantes Golias, e desafia os exércitos, né? Nós conhecemos a história. Davi vai lá ver o acampamento, quando vê aquele desafio, parte para cima do gigante Golias e mata Golias. Causa um grande alvoroço. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá em 1 Samuel 16, 23, que quando Saul está no palácio, o demônio atazanava tanto ele, que ele ficava tão perturbado, que alguém falou, temos que... Aquele Davi, ele toca a harpa, vamos pedir para Davi vir para o palácio e tocar uma harpa para acalmar o coração do rei. E Davi veio, pegava a sua harpinha, tocava a musiquinha, e o demônio ia embora. E Davi passou a ser escudeiro de Saul, e de repente estava no exército de Saul, e passou a ganhar todas as guerras. Guerras extremamente difíceis, guerras milagrosas, e foi ganhando cada vez mais fama com o exército de Saul. Um dia, Satanás já estava querendo destruir Saul, porque a armadura dele de proteção, a armadura espiritual, já tinha sido detonada, era demônios que estão governando a vida dele. Promove uma musiquinha. Quando os dois vêm do campo de batalha, um bando de mulheres canta Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul fica com tanto ódio e com tanta inveja que resolve destruir Davi. A inveja, irmão, é a pior das macumbas. É a podridão dos ossos. Tá? A inveja fez Caim matar Abel. A inveja fez os irmãos de José quererem matá-lo e venderem como escravo. A inveja fez os sacerdotes judeus e os escribas convencer o povo a matar Jesus Cristo. Reparem, ele estava querendo destruir Saul. Jonas, a filha de Saul, já tinha advertido Davi, ó, meu pai está querendo te detonar. E Davi, poxa, mas será que é verdade? Ficou a dúvida ali entre os dois. O próprio Jonas também não tinha certeza. Até que em 1 Samuel capítulo 18, verso 10 a 15, Davi está tocando a harpa. Saul olha com ele com tanto ódio, pega uma lança e lança na direção de Davi. Olha, irmãos, a lança cravou na parede. Tenta imaginar uma lança daquela que pesava quase 5 quilos, ele arremessando contra Davi com tanta força, tanta violência, que ela cravou na parede. Olha a força de Saul, além do fato de estar endemoniado. 2 vezes Davi se desviou, até que Davi falou, ó, cara, não dá mais. E Davi foge. E começa uma perseguição de 7 anos de Saul contra Davi, pelos desertos da Judéia. Uma inveja não tratada, não confessada, leva a ódio, irmãos. Leva a cegueira espiritual. Essa cegueira fez lá em 1 Samuel capítulo 22, Saul olhar os sacerdotes
achar que eles tinham protegido Davi, matou 22 sacerdotes, matou todos eles. Ele desprezou já os ungidos de Deus. Por quê? Porque a inveja sempre acha que ele está sendo prejudicado. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos vem antes de chorar. Por quê? Porque é mais fácil a gente chorar pelo que está sofrendo do que se alegrar com alguém que se deu bem. A nossa natureza não detesta isso. Sempre vai achar que ela merecia. Então, essa perseguição vai avançando num nível tal que um dia Davi tem a oportunidade de matar Saul. Saul está dormindo, ele rasga um pedaço da veste de Saul, pega uma lança de Saul, se afasta e dá um grito, acorda Saul. Está vendo, Saul? Olha, aqui, ó, tua lança, rasguei um pedaço da roupa, poderia ter te matado. Eu tinha todo o poder na mão para te matar, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por que você está me perseguindo? Eu te amo, rei. Eu não quero teu mal, rei. Por que o Senhor quer fazer isso comigo? Aí Saul cai em si, tem uma crise de choro. Davi, me perdoa, Davi, por favor, tu é meu filho amado. Volta para mim. Davi fala, legal, Saul, obrigado. Volto não. O pecado traz perturbação psíquica. O pecado abre uma brecha para os demônios atuarem na mente da pessoa. A pessoa vira bipolar. E ele falou, não. E foge. Enquanto isso, os filisteus vão crescendo a sua máquina de guerra, vão crescendo, até que eles tomam a seguinte decisão. Chegou a hora de a gente matar Saul e destruir o país. Olha só, Satanás quando vê que a pessoa está perdendo a proteção de Deus, ele vem para destruir tudo, ele roubar, matar, destruir, ele destrói família, destrói filhos, destrói finanças, ele ataca em várias áreas na vida da pessoa. Então, observe, irmãos. Saul, quando vê que o exército dos filisteus estava se preparando para vir em massa destruí-lo, Samuel já estava morto, Davi estava com seu pequeno exército, não poderia ajudar, mas não ia como ele ajudar, se ele estava perseguindo ele por causa de inveja. Né? Ele fica tão nervoso e desesperado que vai consultar uma médium, coisa que Deus tinha proibido. E o espírito que aparece para ele diz, ó, hoje acontecerá a sua morte. Ele fica tão nervoso que ele tem um colapso nervoso e desmaia. Olha, irmão, o que a soberba faz. Olha o que a inveja produz. Enfim, acontece essa guerra. Os filisteus fazem uma grande matança. Saul vê que os filisteus vão matá-lo, vira para o seu escudeiro e fala, ó, enfia essa lança em mim, que eu não quero morrer nas mãos dos incircuncisos. O escudeiro se recusa, não vou, tu é ungido de Deus, não vou fazer isso não. Ele pega a lança, crava nele e comete suicídio. Os filisteus chegam, cortam a cabeça dele e colocam no muro. Todos os filhos de Saul morrem nessa guerra. Homens valentes, Jonatas, homens valentes. O seu neto, Mefibosete, por causa da guerra, ficou aleijado dos pés. O seu descendente, Isbosete, é morto à traição. Lá em 2 Samuel 21, alguns anos depois disso, todos os descendentes que sobraram de Saul foram enforcados. O diabo não brinca, irmãos. O diabo não brinca. Então, quando você vê que você está... e hoje a gente vê essa quantidade imensa de pessoas que são desigrejados, né? Que não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de ser fiel a uma igreja, de servir uma igreja, de sustentar uma igreja. Que viram crentes de redes sociais. Olha, eu não quero nem entrar nesse mérito, irmãos, mas o grande perigo para essa vida é isso, você sair da comunhão de Deus, sair. O pecado de desobediência de Saul trouxe tragédias. Saul era um homem temente a Deus. Saul era um rei honesto, não foi corrupto em nenhum momento. Ele amava o povo de Israel, mas ele permitiu que a inveja e a preocupação com a sua imagem prevalecesse, não se preocupou mais com a imagem que ele tinha com Deus.
Irmãos, eu finalizo essa mensagem, né, mostrando que a gente tem que ter essa preocupação do que Deus pensa sobre nós. Gálatas capítulo 2 diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher, porque de Deus não se zomba. Aí você pode falar, mas isso é um fato do Antigo Testamento. Não, irmãos. A Bíblia é cheia, o Novo Testamento é lotado de advertências. Hebreus capítulo 6 diz que não há mais salvação para aquele que se desviou. É como se estivesse crucificando o Filho de Deus novamente. Segunda de Pedro, o apóstolo Pedro, que andou de Jesus, capítulo 2, do verso 4 ao 22, ele fala daqueles crentes que se desviam. Ele usa uma analogia terrível. Tá? É o cão que volta para o vômito e a lama e a porca que volta a se revolver na lama. Duras advertências. Então, irmãos, a gente tem que ter essa consciência que a gente pode cauterizar a presença do Espírito. Ele não fazer mais nenhuma influência na nossa vida. E eu me lembro, só fazendo um parênteses aqui, né? Vamos botar aí, 2000 anos depois, um homem da tribo de Benjamim, que tinha o nome de Saul, que em hebraico é Shaul, né? Em homenagem ao primeiro rei de Israel. Um homem que era zeloso da lei, fariseu dos fariseus. Depois que ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele muda o seu nome para não quero que me chame mais de Saul, quero que me chame de pequeno, que significa Paulo, o apóstolo Paulo, que morreu decapitado nas mãos de Nero. Irmãos, como a gente precisa ficar vigiando e orando o tempo todo, irmão, para que essa nossa natureza não prevaleça. Deus é fiel. Vamos passar por tentações? Vamos, mas não existe tentação maior do que aquela que a gente possa suportar, porque Deus sempre dará o escape. Podemos cair, podemos. Confesse seus pecados, arrependa a si mesmo, o sangue de Jesus nos lava. Porque Deus tem pensamento de paz, de prosperidade, de que a gente tenha uma vida graciosa e abençoada, vida abundante que Jesus conquistou na cruz. O que a gente precisa é saber que se a gente não viver conforme Deus quer que a gente viva, a gente vai estar destruindo a armadura de Deus que está sobre nós, a proteção do Senhor. E vamos nos tornar alvo fácil para as forças das trevas. Irmão, que essa palavra sirva de alerta para mim e para você. Tá? Que a gente possa valorizar a presença do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. Amém? Fique com Deus.